Olá, pessoal. Mais uma vez, só conversa boa com vocês. E hoje, para ter a conversa boa com todos nós, a Juscelia Silvestrini, que é terapeuta holística, ela é especialista numa porção de coisas. É xamanismo, eu até escrevi constelação familiar, reiki xamânico, radiestesia. É um currículo vasto, mas o papo é excelente, né? E a nossa conversa boa de hoje vai começar falando de uma coisa que eu tenho uma curiosidade tão grande. Aliás, eu já estive aqui me informando e eu fiquei babando, gente. É constelação familiar. A gente tem ouvido falar muito ultimamente em constelação familiar e realmente é um assunto que eu tenho uma curiosidade tão grande em saber o que é uma constelação, o que ela resolve, se ela trata, que problemas ela trata, quem pode se valer dessa terapia. E a Juscelia vai contar isso tudo para a gente. Oi, Juscelia, como é bom te receber mais uma vez aqui. Oi, Luísa, como é que você está? Tudo bem, eu feliz de ter você. Eu agradeço muito a oportunidade, também estou muito feliz com esse convite. E hoje nós vamos bater esse papinho aí da constelação para trazer um pouquinho mais de informação, né? Que tem bastante gente que não sabe o que é a constelação. E eu mesmo sou uma desconhecedora do assunto, né? Curiosa pra caramba. Eu adoro esse assunto, né? Eu gosto muito de falar sobre a constelação, né? Que é uma das coisas que eu faço lá no meu espaço terapêutico, né? Eu tenho um espaço terapêutico aqui em Atibaia, o Espaço Estrela da Alma. Gente, é fantástico esse espaço. Eu até vou tomar liberdade, se a Juscelia me permite, e fazer esse convite a vocês. Vão lá conhecer. Que coisa maravilhosa. Eu estive lá conhecendo e fiquei encantada. Vale a pena o trabalho que é feito lá. Nossa Senhora, maravilhoso. Eu agradeço, né? Você já esteve participando de alguns encontros também em grupo, né? Do feminino, xamanismo também. Eu achei maravilhoso, nossa. Seja bem-vinda. Obrigada, Para mim também é uma alegria receber amigos, né? Pessoas no meu espaço, no nosso espaço, né? Que a gente prepara com amor, com carinho, para que possa ajudar você na sua cura, na sua transformação, né? O nome já é maravilhoso, Estrela da Alma, né? Você sente realmente que tem uma estrela na sua alma e que a sua alma está no céu. Realmente é muito gostoso. Mas vamos lá para o assunto da nossa conversa boa de hoje. Constelação familiar, o que é isso? Então, vamos lá. A constelação familiar, ela traz uma estrutura, né? Uma forma de estruturar a sua família. Mas como assim, Ju? Eu quero constelar um dinheiro, né? Estou com dificuldade financeira. Quem não está? Pois é. Como que você vai estruturar a minha família dentro dessa estrutura, né? Que Bert Hellick, ele codificou todas as ordens, né? Do amor. Né? Ele foi transformando, observando nas tribos, né? O comportamento daquelas famílias. E ele trouxe esse legado maravilhoso, né, que hoje já expandiu e está expandindo cada vez mais. Então, dentro dessas constelações, dessas ordens, a gente vai estruturando a nossa família, vai criando consciência. E com essa consciência, né, eu vou falar um pouquinho sobre essas ordens, né, do amor, para você entender como que funciona. Né? Você, automaticamente, você vai se policiando e vai vivendo essas leis sistêmicas, né, que a gente chama. Para quê? Para que eu tenha uma vida melhor, para que eu coloque em ordem a minha vida. Primeiro tem a lei da hierarquia, né? Quem veio primeiro, né? E nossos pais, nossos avós, tataravós, né? Tudo que veio antes. E não dá para inverter essa ordem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. A gente está falando da família, né? Isso. Então, uma família se forma com duas pessoas vindas de famílias diferentes. Isso. Com hábitos, costumes, informações e crenças diferentes. Exato. Essas duas pessoas se unem para formar uma nova família. Exato. Quer dizer, tudo que tem ali vem agregado aos dois. Quer dizer, que essa família formada, então, é uma família que vai trazer toda uma, vamos dizer... Todas as informações. Todas essas informações. Isso. E o que é um relacionamento, né? Quando a gente fala a estrutura dessa família, você... ajustar dentro de uma hierarquia, né? Você está casada, o seu marido vem com essa família, tem toda uma maneira de ser, de comportar, e a sua também. E aí o casal se une e vê essa nova família. O que é a hierarquia dentro disso? Você precisa respeitar o que veio antes dele,
né? Que é a linhagem dele, e ele precisa respeitar a sua linhagem. Ali tem uma hierarquia. Quando a gente não aceita a sogra, por exemplo, né? Que a gente fala tanto, vira tanta piada, a gente começa a ter uma desordem dentro dessa família. Ou a gente julga muito o sogro, né? Vai julgando as pessoas, e ali vai criando essa desordem, vai virando uma bagunça danada. Uma piadinha, quer dizer que a desestrutura familiar, a sogra está no meio. A sogra, a nora, está todo mundo, né? Porque eu não aceito a forma que a família do meu marido se comporta. Quer dizer, eu estou julgando e eu saio do meu lugar. Entendi. Que é de pequena e quero ser maior do que eles, entendeu? E aí é onde eu perco a força e toda a família também vai perder a força. Isso tem conserto? Botar todo mundo na linha? Isso. Dentro da constelação, a gente vai montando essa estrutura. E quem está, por exemplo, se é a nora que está constelando e não aceita a sogra do jeito que é, lógico que tem vários comportamentos que não dá para aceitar. Mas aí o que eu sugiro? Trabalhar em você o que não está de acordo, o que está te incomodando. A sua sogra pode ser quem ela quiser, do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser. Ela veio antes de você. Quer dizer, os incomodados que se mudem, né? Que se cuidem, né? Que se cuidem e que se mudem por dentro também. Né? Quer dizer... Isso. Aí cria essa consciência. Mas ela não me respeita. Por quê? Porque eu também não soube colocar limite desde o início. Eu não me coloquei no meu lugar. Então, a não ação também vai gerando todo esse desequilíbrio. Né? E aí, a parte terapêutica entra nesse lugar, né? Para trazer uma consciência, mostrar para essa pessoa onde ela está errando, ou deixando de fazer, ou onde ela está desrespeitando essas leis e entrando em contradição. E aí vai havendo um afastamento, né? Porque o marido ele fica perdido, ele não sabe se fica com a mãe ou se fica com a mulher. Exato. Né? E aí a sogra também pode estar desrespeitando e não está vendo essa mulher no lugar dela. Tem muitas mães que seguram esse filho e quer ser mulher do filho. Meu Deus. É muito louco falar isso, louco, né? Mas mesmo. ela não libera o filho para a esposa. E depois que o filho traz esse casamento, ele não precisa estar olhando para a mãe dessa forma. Ele tem que dar prioridade para a esposa. Entendi. Porque se ele continua dando prioridade para a mãe, ele não está olhando para a esposa, ele não está disponível para a E esposa. nos casos, por exemplo, que a sogra já falecida, já não existe mais. É a mesma coisa. E continua valendo, a presença dela continua interferindo. Interfere por quê? Porque o filho não aprendeu antes. Entendi. Né? Querida mãe, eu deixo você, respeito você, eu honro, eu agradeço pela vida que você me deu. E eu peço as suas bênçãos para olhar para a minha família, para seguir o meu destino. Entendi. E deixo o seu destino com você. Então, ali ele desvincula, esse vínculo não é abandonar a família, ele vai desvinculando, né? Porque, às vezes, a mãe está com um amor tão doentio em cima desse filho que aí ela fica apegada e acha que é amor, acha que é cuidado, só que ali ela está invertendo um papel. Né? O papel dela foi dar a vida, cuidar, como é que fala? Os primeiros socorros, né? Os primeiros cuidados. Sei. Depois o filho é adulto, ele tem que ir para a vida. Né? Por isso que hoje, muitos jovens com 40 anos não querem sair de casa. A mãe e o pai não liberam eles para eles. Vê eles como criança, não vê eles como adulto. E aí é onde vai havendo todas essas desordens dentro dos relacionamentos. E isso depois, por exemplo, uma pessoa que vem com essa desestrutura, já traz lá, vem trazendo de lá. E tem mais filhos, quer dizer, esses filhos vão carregar essa falta de estrutura mental, quer dizer, isso vai sendo... Vai repetindo os padrões. Não diga. Vai repetindo os padrões. Então, dependendo, né, se você não vai... O que a constelação faz? Ela vai lá e interfere. E traz a consciência. Como que ela interfere, Juscelia? Aí tem a gente entra nesse campo, né, que é o campo morfogenético, que tem todas as informações desse sistema. Que aí repetir, campo o quê? Morfogenético. Como que é isso? O campo morfogenético é quando o Bert descobriu que nós não trazemos só a genética, né? A cor do olho, da pele da pessoa. Uhum. Ele traz mais informações, por exemplo, comportamentos, né? que costuma a repetir de família para família, padrões limitantes, padrões de escassez, né? Às vezes a pessoa quer ir para frente, mas a mãe e o pai estão muito presos ali na escassez, você não consegue ir. E aí, por mais que você faça, o sistema ele tem uma força muito grande, ele te puxa para trás.
Então, a constelação vai ali e, através de a gente entra dentro desse campo, a gente vai percebendo aonde é que está o bloqueio e a gente vai trabalhando com frase e desbloqueando todo esse sistema para que você siga seu caminho com mais leveza, com mais autenticidade. Por exemplo, uma pessoa que faz a constelação, que vem lá, te apresenta um problema, né? E ela resolve fazer a constelação para resolver esse problema. Isso é imediato, a solução? Demora muito? Como é que funciona? Então, na verdade, a solução depende de você. Sim. Né? A constelação, ela não vai trazer a cura, ela vai trazer a consciência, mas eu preciso de uma ação após isso. Né? A sua forma de transformação e de como você vai se comportar a partir daí, com certeza vai trazer muito mais responsabilidade do que você tem que fazer. Né? Então, ela vem, ela interfere, mas a mudança é mais sua do que a constelação. Então, é isso, a constelação não vai lá curar, ela faz a liberação desse sistema. Por exemplo, tem pessoas que são mais assim, são mais, como é que a gente pode chamar de empedernidas, são difíceis, são mais radicais. Essas pessoas são mais difíceis de tratar? Ou tem casos que não dá jeito mesmo? Tudo tem um jeito. Né? Eu acredito que tudo tem um jeito. Porque se ela não resolve assim, da forma, né, que as pessoas querem ajudar, transformar, indica, olha, você precisa fazer isso, mas ela está muito resistente a isso, não acredita em nada disso, então ela vai procurar um outro caminho terapêutico. Tem várias outras linhas, né? E ele não precisa concordar com a constelação. Tem gente que acha que constelação não tem nada a ver. Isso é uma né, como você mesmo disse, né, é uma palhaçada, né? A gente olha lá as pessoas representando, acha que está fingindo, acha gente que não é. Já falou isso. Isso, aquela menina está fingindo, não é aquilo. Né? Então, não acredita. Então, se não acredita, não é para ela. Ela vai procurar outro tipo de terapia, mas tem um jeito. E aí, com o tempo, ela vai percebendo, a vida vai trazendo as circunstâncias que talvez seja um caso de constelação. Aí ela volta e faz a constelação. E aí ela fala, nossa, que incrível que é isso. A constelação a gente pode chamar de uma espécie de terapia, não é? É uma abordagem, uma abordagem terapêutica que ajuda na liberação desses padrões que estão aprisionando as pessoas, né, de alguma forma. Agora, de uns tempos para cá, a gente ouve falar mais frequentemente. Quanto tempo existe constelação familiar? Então, a constelação já está desde 1970, mais ou menos, já está há um bom tempo, 55 né? anos, 55 anos já, e eu acredito, sim, foi muito rápido, né, em termos de expansão, de conhecimento. E o Brasil é um dos pioneiros, né? Quando veio e todo mundo hoje se interessou, porque o Brasil ele é muito espiritualizado, né? O pessoal é muito interessado, então... Isso tem... A constelação e espiritualidade tem alguma relação? Então, tem ancestralidade? Isso, na constelação a gente trabalha muito a questão dos ancestrais, tudo que veio antes, né? A honra desses ancestrais. E aí tem essa questão, não é obediência, né? É honrar mesmo, colocar no coração em paz, isso já te traz uma paz, isso traz um alívio. Que aí é onde a gente fala da desordem. A gente coloca em ordem e fica em paz. E estando em paz, eu estou como? Eu estou bem comigo, eu estou bem com Deus. Exatamente. Né? Então, é uma forma espiritual também, de você se melhorar. Né? O que é o autoconhecimento? Eu preciso me conhecer. A constelação traz esse autoconhecimento. Por exemplo, eu estou agindo igual a minha avó sem perceber. E aí eu vou fazer a constelação... Mesmo que eu não tenha conhecido a minha avó. Mesmo que você nunca viu sua avó. Que interessante. A gente vai lá e aborda. Eu falei, nossa, agora eu entendo que eu estou parecido com a minha avó e eu não quero ser igual. Ou a mãe, né? A gente tem muita questão. A maioria das questões é com a mãe, né? A mãe, ela faz tudo o seu melhor, como o pai também, mas aí eu estou lá julgando a minha mãe e falo, nossa, eu jamais vou querer ser igual a minha mãe. Aí está lá aos 45 anos, você está parecendo a sua mãe ou até mais aguçado do que o que a sua mãe fazia. Se você se pega fazendo a mesma coisa, isso é o campo, né? Eu faço e repito a mesma coisa que ela. E a gente vai lá e interfere, né? A negação também é ruim. Aí tem a aceitação dessa forma. Eu não quero ser, então eu vou fazer diferente dela. Aí eu vou me tratar, vou olhar o porquê, e aí eu faço diferente. E aí você vai melhorando e vai se transformando, trazendo seu autoconhecimento. Quando a mãe, por exemplo, uma mãe, um monte de filhos, aí tem um comportamento complicado, os filhos estão lá, vivem em conflitos, tem uma série de conflitos familiares. Quando ela percebe que fez uma constelação, de repente percebeu lá que ela tinha um comportamento como a avó dela, que ela nem conheceu, né?
Quando ela consegue perceber isso e mudar o seu comportamento, cessam os conflitos? A maioria, sim. É. Ela vai fazer a transformação, ela vai mudar, e ela mudando, o entorno dela muda também. Muda. Isso é muito nítido, né? As mulheres fazem, quem quer que seja, fala, nossa, tem muito depoimento, né? Nossa, Ju, quando meu marido fez essa constelação, como ele está diferente, né? E é uma única vez que a pessoa faz? Então, a constelação, você não vai constelando assim todo mundo, né? Eu falo que é uma abordagem que a gente vai analisando, a pessoa tem que estar em tratamento, né? A pessoa chega, Ju, quero fazer uma constelação. A primeira pergunta que eu falo, por que você quer fazer uma constelação? Tem indicação de alguém? Você já está em tratamento, né? Por quê? Porque tem coisas que dá para resolver antes da constelação. Entendi. A constelação é a cereja do bolo, né? Tá ali no finalzinho, não consigo, tá difícil de liberar, não tenho mais consciência, não tenho mais capacidade de entendimento. Vamos abrir o campo e vamos ver no que você está sendo fiel a X questões, né? Então, é a cereja do bolo. Aí você traz, uau, que bom. E mesmo depois da constelação, é muito importante também você continuar fazendo um tratamento, pelo menos umas 2 vezes, para você trazer o entendimento. Porque, dependendo da constelação, ela traz muita informação. E para você lidar com essas informações também, né? Entendi. Agora, por exemplo, no caso da constelação como terapia, a gente vê hoje, eu já disse aqui que a constelação se fala muito. Sim. E mesmo as terapias, de um modo geral, você vê hoje que as pessoas são mais receptivas a isso, né? Sim. Até um pouco tempo as pessoas, não vou procurar um psicólogo, não sou maluco. Coisas. Isso. O pessoal associava muito a questão de uma... De loucura, né? De um distúrbio mental qualquer. Isso. E não é. Você está num mundo complicado, que você também é complicado, e você precisa se autoconhecer para entender o mundo, não é? Exatamente. Então, nesse caso, a constelação como terapia, ela funciona sozinha, ou você mesmo, como você já disse, tem que ter mesmo uma indicação, uma pessoa que não faz terapia nenhuma, mas que, de repente, está ouvindo a gente aqui, está vendo o nosso papo, e, de repente, fala, poxa, acho que eu quero conhecer esse negócio aí. Como é que eu faço? O legal é a pessoa começar a se informar. Hoje tem muita informação pela internet. Começa a ver vídeos, né? A constelação é muito difícil explicar para você aqui, porque ela é uma forma de ser vivida, de sentida, né? A gente consegue transformar em palavras, mas quando eu participo, eu falo, uau, né? É muito além do que eu vi na televisão, do que eu vi no YouTube, né? E por isso que está sendo falada. É muito importante a pessoa estar em autoconhecimento, ficar procurando já essas abordagens. Mesmo que ela não faça nenhum tratamento. Ela não precisa fazer. Se ela escuta uma aula de um professor falando sobre constelação, automaticamente ela já está trabalhando no campo dela. Ela já dá uma baixada naquela... Ela fala, epa, acho que eu estou errando ali. Ela está se Exato. identificando com aquele assunto e ali ela já vai se transformando. Então, isso que eu falo do autoconhecimento, né? Quer dizer, Só não com as precisa ser informações. indicado se você está fazendo uma terapia, nem nada. Isso. Você mesmo pode ser seu terapeuta, se indicar. Isso, e aí você vai procurar a consteladora, né? No caso, e vai conversar com ela. E ela vai perceber, olha, então vamos olhar para isso, assim, né? E já é hoje uma terapia bastante disseminada, você encontra consteladores em todos os lugares? Tem bastante constelador. Já tem bastante? Tem, e tem muita formação, né? Isso é muito bacana, porque quanto mais pessoas vão trabalhando, né? Sua família, né? O seu núcleo, né? O pessoal, o familiar e o coletivo. Então, vai reverberando. O que você cura dentro da sua família, você está curando a sua ancestralidade e está quebrando isso para os que vêm depois. Né? Então, isso é fantástico. Imagina onde vai chegar isso, né? Do que eu continuar com aquela rigidez, com aquele padrão que está te machucando, você está em dor, está em sofrimento. Então, isso vai ajudar a liberar tudo isso. Você dá uma relaxada diante daquele sistema, né? Então, ajuda muito. Em casos assim, com famílias difíceis, em que todo mundo é complicado, todo mundo deve ter algum problema e não há mesmo entrosamento, uma pessoa só pode fazer ou, de repente, uma família pode fazer parte desse tratamento em conjunto? Normalmente, tem uma pessoa da família que começa. A gente chama a ovelha negra da família. É aquela que não está suportando mais conviver com esse núcleo de pessoas malucas, né, que a gente escuta.
Antigamente, as mulheres casavam muito para sair desse convívio com esse pai, que era um ambiente muito difícil de lidar, né? Então, elas casavam com o primeiro que vinha, ou que era imposto, ou era um imposto, né, pelos família, pais. né? Hoje em dia, eu constelo assim, essas senhoras mais velhas, né? E a gente vive muito esse contexto. Por que você casou? Eu casei para fugir do meu pai e da minha mãe, que eu não aguentava viver aquela maluquice. Sim. Né? Então, isso traz o quê? Traz um conflito muito grande, né? Dentro das constelações. Agora, uma curiosidade. A gente sabe que hoje os relacionamentos, eles não são assim muito... Alguns são duradouros, né? Sim, sim. Mas existe uma mentalidade que não se aguenta muito. Hoje os casais não colam as partes que quebram. Quebrou, joga fora, troca-se, né? Reconstrói de alguma forma. Ninguém reconstrói mais. Ou procura outros. Quando existe uma pessoa que casou 2, 3, 4, sei lá quantas vezes, como é que fica essa ancestralidade dos filhos que vão nascendo desses relacionamentos, na convivência entre eles? Isso, tudo tem hierarquia. Quem veio antes, veio antes. Entendeu? Vou juntar os meus, os seus e os nossos. Isso. E dentro disso a gente vai constelando quem veio antes e quem veio depois. Então, dentro dos filhos também tem essa hierarquia. A gente vai construindo ali a forma que é quem veio antes. Os abortos, por exemplo, a gente precisa incluir. Aí vem a lei do pertencimento, que tudo pertence. Ninguém no mundo é fora do sistema. Todo mundo tem um lugar. E quando isso está excluído, vem uma compensação depois. Por exemplo, eu tenho um filho que está dando muito trabalho na escola. Já fiz de tudo, já levei no psicólogo e tal, e não está resolvendo. Aí a mãe vai e me procura. Ju, o que está acontecendo? Eu quero olhar para o sistema desse filho. Aí você vai ver o filho é adotivo. Isso eu ia perguntar dos adotivos. O adotivo segue a família de origem. De origem? De origem. Mesmo que ele não tenha... Mesmo que ele não conheça. Não conheça. Isso, a família de origem. Interessante. E aí, quando eu abri o campo dessa criança, né? Que aí eu fiz... Porque a mãe, né? A criança não pode constelar. Aí eu abri o campo, a mãe adotiva estava preocupada em relação à mãe de origens. Sei. Porque a mãe já conhece constelação, já fez, já estudava. Falou, Ju, vamos olhar, vamos. E aí eu percebi que todo mundo excluía o pai da criança. Eu falei, mas cadê o pai dessa criança? Por que vocês não falam desse pai? E aí vem toda aquela carga, né? E a gente inclui esse pai. O pai estava excluído e ele ficou muito feliz, né? Quando a gente sente no campo. É difícil falar isso, né? Ele ficou feliz, né? A energia que está ali do representante. É um pai que não reconhece o filho. Vai escutando. Quando eu conheço, quando eu incluo esse pai, o sistema da criança fica em ordem, a gente termina a constelação. Depois de 2 meses, a mãe escreve para mim, Ju, meu filho é uma outra pessoa. Que interessante. Através da arte que ele estava fazendo na escola, de chamar a atenção, o sistema dele estava mostrando, eu preciso ser visto, o pai dessa criança precisa ser visto. E ali a gente incluiu, tudo faz parte. Então, mas e agora, voltando à questão, quando existem casos em que a mulher engravida e o pai da criança ou não sabe quem é o pai, ou o pai se nega a aceitar, a reconhecer a criança. E aí, nesse caso? Aí o pai, no caso... Ele se excluiu. Ele se excluiu, exatamente. Ele se excluiu, ele não tem o que fazer. Né? Ele se excluiu, ele não assume. Né? Aí a mãe apresenta, fala, fulano é seu pai, esse é o seu pai, o pai certo para você, o pai que eu te escolhi. Aí tem um contexto, né, desta família, né? Tem esse contexto. Um dia ele vai criar uma consciência e vai, talvez nessa constelação ele possa mudar um pouquinho e depois procurar para fazer uma integração. Isso, para ajustar esse sistema. Nossa, eu estou achando fantástico isso. Deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Como é que a gente descobre uma terapia? A gente sabe que você tem lá o espaço que você faz, mas uma pessoa que não está vendo a gente aqui em Atibaia, está vendo a gente em algum outro lugar, longe daqui, que não tem como te procurar. Sim. Hoje, por exemplo, você procura numa lista ou no catálogo um terapeuta, um profissional, um psicólogo. E o constelador, como é que a gente acha? Com que nome a pessoa se apresenta? Pode ser constelação familiar, né? Ali já aparece vários números de pessoas, vídeos, professores, né? Constelação familiar sistêmica, né? Tudo isso você já acha.
Fala constelação familiar, já entra no E agora eu vou te fazer uma busca. pergunta meio capciosa. Uhum. A gente sabe que nem tudo é sério nesse país. Sim. E a gente vê que tem gente que se usa do bom nome das coisas, da seriedade, para fazer umas coisas que não são tão Né? sérias, né? Isso. A gente tem falso psicólogo, falso médico, falso dentista, falsos nutricionistas, falsos terapeutas que se usam, né, de uma situação honesta, de terapias honestas e tratamentos honestos para ganharem dinheiro. Como é que uma pessoa que é leiga, que não conhece nada, como é que a gente se blinda de não cair na mão de um charlatão? Então, primeira coisa, vai procurar informação sobre esse terapeuta, né? Esse constelador. Qual foi o curso que ela fez, formação, né? Vai procurando. No Google mesmo tem a avaliação, procura o diploma, a formação, para você se blindar. Existem sociedades, como tem Sociedade Brasileira de Psicanálise, de Psicologia. Sim, tem, sim. Tem? Pode procurar e ver se está É associado. sempre É sempre bom se blindar, porque é uma responsabilidade, sim, né? Você está mexendo com o emocional, o profundo das pessoas, né? E não é só o seu, né? Da sua ancestralidade. Exatamente. Tem uma coisa que é importante falar para as pessoas que são consteladores, né? Com certeza sabe disso. Porque tem um rebote. O que é esse rebote? Se você mexe num campo sem autorização, sem a permissão, esse rebote vem para você. Não diga. Vem fisicamente, vem de alguma forma, você precisa passar por isso. Você acaba sendo vítima se você não estiver fazendo a coisa certa. Exatamente. Então, tem todo um contexto aí nas formações, a gente tem todo esse conhecimento da responsabilidade do que você está fazendo dentro de uma sala de constelação. E, às vezes, as pessoas fazem formação não só de constelação, né? Um finalzinho de semana online e acha que está pronto para fazer. Constelação, eu aconselho, né, as pessoas vivenciarem, ir lá primeiro, e procurar um profissional sério, isso. né? Porque depois você fala assim, fiz uma constelação, não aconteceu nada. Exato. Claro, não iria acontecer mesmo, né? Exato. Então, além da pessoa talvez não estar apta a fazer a constelação, ou então a própria pessoa que está fazendo a constelação não está aberta para aquele momento, não está dando tanta importância e valor da forma que é a constelação. Né? Ela tá ali de uma forma banal. Um ponto interessante. O constelador, quer dizer, você está fazendo a constelação... Eu sou a facilitadora, né? Isso, do processo. Como ele recebe alguma coisa, ele pode, vamos dizer, acumular para si, trazer para si algum dos problemas que aquela pessoa trouxe, ou aquele grupo tenha. Ele pode... Então, isso é muito legal você falar, né? Tem a identificação, Sim. né? As famílias sempre têm as mesmas questões, né? No em grupo, as pessoas que estão participando, olhando, falam, nossa, vai se identificando e vai pegando carona com a história. Entendi. Nossa, isso aqui acontece comigo, isso aqui. Você vai fazendo uma constelação ali já com você, sendo que é seu parceiro lá que está constelando. Uhum. Então, essa é a carona. O terapeuta pode se identificar, sim. Só que, para isso, precisa as formações. Eu preciso trabalhar em mim a não pegar o que é do outro. Deixar com o outro que é do outro. Então, tem porque senão, se você sai de uma constelação com uma sobrecarga muito grande, né? No começo, né, lá bem atrás, a gente sofre um pouquinho, tá? Como toda profissão, né? A prática vai te dando toda essa liberdade de poder mexer em algo que você fala, não, isso aqui é para mim, senão isso aqui eu encaminho para uma profissional ou para o professor, levo o caso. Entendi. Então, tem todo um contexto aí, um amparo. Isso é muito bom. E uma responsabilidade de você falar, não, também, não, isso aqui eu não vou mexer. Para você também se proteger, senão como é que faz? Se você atende 10 pessoas, sei lá, com cada um com uma situação diferente, no fim do dia, como é que você está? Exatamente. Agora, falando de atender 10 pessoas, eu não sei se é o caso. Quanto tempo dura uma sessão de constelação? Depende muito, né? A individual, né, dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia, dependendo. Bastante tempo. Ou até mais ou um pouco menos. Depende muito do assunto que a pessoa vem trazer. Porque depois que você abre o campo, dificilmente você vai falar exatamente qual o tempo de duração que vai ter. Né? Então, é mais ou menos isso a duração de uma constelação. Em grupo, 1 hora e meia, mais ou menos, que aí tem mais
ter mais elementos para trabalhar, né? Tem a ver com psicodrama? Não, eu sou do tempo do Guaraná com rolha, no meu tempo. É mais ou No meu menos. tempo, o pessoal fazia assim, um psicodrama, que era uma Isso. coisa mais avançada na área de psicologia, né? Sim, sim. Tem a ver ainda com isso ou é uma coisa diferente? É um pouquinho diferente, mas é igual. É igual, mas diferente, igual, né? mas é diferente. É mais ou menos. Só que aí agora é um pouquinho mais aprofundado, Sim. né? Você alcança algo maior. Então, você vai com mais profundidade dentro do contexto ali, né? Do que é o psicodrama. E você tinha falado das leis Isso. da constelação e falou de lei do equilíbrio. O que é isso? Tem a lei do equilíbrio, né? Que é da troca, o dar e receber. Né? Até para dar muito, a gente precisa tomar cuidado. A gente quer ajudar muito o outro. Isso aí é uma linha muito, muito difícil para a gente entender hoje, né? Porque as religiões pregam muito isso, né? Você tem que doar, você tem que ser boazinha, né? A família traz esses padrões, né? De comportamento. E, às vezes, ao invés de você ajudar, você está prejudicando o outro. Né? Porque eu dou tanto... E como você faz essa diferenciação? Isso. Por exemplo, né? O que quero dar e receber? Né? Você é minha amiga. Eu gosto muito de você. Eu vou na sua casa e eu levo um bolo. E você fica feliz de receber esse bolo. E aí você agradece e eu vou embora. Aí, do outro dia, você vai na minha casa. Eu convido você para ir na minha casa. Você não leva nada. Automaticamente, inconscientemente, eu falo, não precisa, fica tranquila. Mas aqui dentro de mim, eu falo, nossa, eu fui na casa dela, levei um bolo, ela veio e trouxe uma nem uma água. balinha. Beleza. Aí, de novo, eu vou na sua casa, eu levo um bolo mais bonito, um refrigerante, levo mais algo a mais. Compartilho com você. Você agradece e vai embora. E convido você para ir na minha casa. Você não leva nada. Aí, eu já vou ficando... Aí vai vindo um desequilíbrio nessa troca. Né? E aí vai acontecendo o quê? Que é... Quando eu dou muito, ou eu cobro, nossa, mas eu sou tão legal, fiz um bolo tão caprichado, fui lá na feira, comprei o milho verde, descasquei, fiz com o maior amor e carinho para ela, que ela adora o bolo de milho verde, para agradá-la, e ela vem na minha casa e não traz nada. Eu vou criando uma raivinha ali dentro de mim. E aí a amizade vai criando um risco. Vai formando uma barreira. Isso. E aí você não aguenta, porque você está recebendo demais, ou você se afasta, ou eu me afasto, porque eu vejo que não está em equilíbrio. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Não está havendo uma troca. Isso. No relacionamento, a mesma coisa, né? Eu dou para o meu marido alguma coisa, ele vem, me dá uma joia. Eu dou um pouco mais, né? Faço algo a mais para ele, ele dá mais um pouco. Se eu contribuo nessa relação, ele não me dá nada. Eu fico aqui esperando. Aí não está o suficiente. Não está o suficiente. Vou fazer mais um pouquinho. Quem sabe ele percebe, né? E ele vem e retribui. E você fica nessa espera. E nada de retribuir. É o que acontece. Você fica magoada, chateada. Fala, esse relacionamento não é para mim. Ele não se mexe. Então, ele não está percebendo isso. Então, há esse afastamento, justamente essa quebra, né? A gente com Deus é a mesma coisa, né? Deus te dá a vida. Eu preciso fazer de algo muito bom com ela para retribuir essa energia que está aqui, né? Essa dádiva de estar aqui na Terra. Então, eu preciso estar muito conectada com a minha vida. Eu preciso estar muito feliz e muito grata a cada momento, na família que eu nasci, da forma que eu estou vivendo, com tudo que eu tenho. Para quê? Para que eu compense a minha vida a Deus, de alguma forma. Né? Então, que bonito isso, porque a gente fica muito ingrato, né? O tempo todo reclamando, só vendo problemas, só vendo questões, dificuldades, né? A gente vibra na dificuldade, a gente vai atrair dificuldade. Agora, quando você fala que normalmente as pessoas se cobram muito, né? Isso. Principalmente nos relacionamentos, as famosas DRs, sim, né? Sim, sim. Então, quando você faz numa constelação, quando existe essa troca, ou não existe essa troca, Sim. a partir do momento que há a constelação, que as pessoas percebem ou que um está falhando, ou o outro está fazendo demais, como é que se chega ao equilíbrio? Bom, primeira coisa é você tomar consciência e ter uma comunicação. Né? Sem comunicação não há relacionamento. Só que tem uma questão. Tem gente que não consegue falar o que está sentindo. Né? E aí? Aí é um problema, né? Porque eu estou omitindo algo e eu estou guardando isso dentro de mim. Eu estou vendo, eu vou deixar passar. De novo eu deixo passar, mas eu não tenho força para falar para essa pessoa que eu estou sentindo tal coisa e não estou contente com tal comportamento dele. E se você não falar, ele não vai adivinhar. Exato. Eu só faço com o outro que o outro permite, né?
Ah, ela não falou nada, vou continuar indo no meu futebol na quarta-feira, mas ali ela tá. E aí vai havendo o quê? Esse afastamento. E aí é onde eu sugiro, né? Aí há um desbloqueio. Essa pessoa que não Isso. consegue falar, ela consegue Ela acabar precisa, verbalizando. então, ela precisa estar em terapia para conseguir força, poder pessoal para se colocar no seu lugar. Não, eu sou sua esposa, eu preciso que você contribua comigo, né? Tem um buraco aqui no nosso relacionamento. E aí ela consegue verbalizar. A partir do momento que ela verbaliza, ela começa a trazer esse equilíbrio, né? Se ele não vai mudar, aí já é uma outra questão. Entendi. Né? Existe, vamos dizer assim, aquele momento, qual é vamos dizer, a gota d'água, qual é o momento em que você fala assim, eu preciso disso? A curiosidade não é vamos dizer, a mola propulsora disso aí. Eu preciso da constelação? Em que momento eu sinto que eu preciso? Eu acho que é a hora que você está no limite. Fala, nossa, isso aqui está no meu limite, eu já fiz de tudo. Em qualquer setor, no qualquer trabalho, setor. na vida doméstica, na saúde, em qualquer área da sua vida. Você fala, nossa, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. É importante pedir ajuda, né? Porque, às vezes, a gente está... Né? Quantos casos a gente trata, a gente tem uma forma de ajudar. E a pessoa sozinha, ali na mente dela, trabalhando sozinha, ela não dá conta. E a hora que ela vai, ela fala, nossa... poderia ter vindo antes, né? Então tá tão claro agora, né? Clareou bastante, né? Coisas que eu não via a saída. É interessante que você lembrou do caso da saúde, né? Isso. Eu me lembro de um livro da Louise Hay, que fala Você Pode Curar Seu Corpo, que ela diz que toda doença tem um princípio que não é no corpo, é emocional. Fora, emocional. Isso. E quando ela fala assim de alergia, ela fala assim, quando você tem alergia, você não tem alergia a alguma coisa, você tem alergia a alguém. Isso. Né? Isso tem fundamento, por exemplo, uma família tem uma criança alérgica. Sim. Vai descobrir que existe algum relacionamento interno ali que pode ser tratado e a alergia acaba? Com certeza, né? Tem vários tratamentos. Na constelação, tudo que é saúde, né, e doença está ligado a uma exclusão. E aí, quando você inclui, a vida flui. Olha que papo, incluindo e a vida vai fluindo. Vai fluindo, né? Então, é olhar para o seu sistema. O que você está excluindo? Né? O que você não está enxergando aqui? Que é mais fácil eu ter, por exemplo, uma dor no joelho do que olhar para alguém que se matou na minha família lá atrás. Exatamente. E aí eu não me curvo diante da vida. Exato. Eu estou fora do meu lugar. Por quê? Com certeza, às vezes, né, quem foi embora veio antes de você e você não aceita isso, porque é muita dor. Eu não quero olhar para isso que está doendo demais. Exato. E aí você exclui, ou até mesmo uma esquizofrenia, né? As pessoas, eu tenho vergonha de falar com aquele maluco é da minha família. E aí... Mas qual família que não tem um maluco? Hoje em dia está mais natural, né? Não é verdade? Hoje em dia está natural, mas antigamente tinha muitas exclusões. E as pessoas eram realmente excluídas. Né? Aquelas pessoas que eram internadas, então, no hospital psiquiátrico, as pessoas mostravam que os hospitais psiquiátricos eram depósitos de pessoas que eram excluídas na família. Né? Exatamente. Juscelia, para a gente acabar aqui, o nosso papo está tão gostoso, tão eu bom. Ficaria aqui até amanhã falando com eu adoro falar sobre isso. O tempo todo aqui. Isso. Escuta, como é que as pessoas fazem para chegar até você? Bom, eu tenho o Instagram, né, que é o Espaço Estrela da Alma, e Juscelia Terapeuta, esses dois Instagrams. Tem o meu WhatsApp, né, o meu telefone, que é 11 97211 2154. E é isso, né? Você me acha por aí, que eu acho que é o caminho mais fácil. E vai achar por aqui de vez em quando, porque o papo é um papo para continuar, né? Sim. Uma conversa tão gostosa, tão boa, que eu já te convido para outras vezes você vir aqui com o maior prazer. Falar. A gente tem tanta coisa para falar, você faz tanta coisa, xamanismo, reiki. Nossa, radiestesia, que também é um assunto, hoje em dia, que está em alta, né? Então, olha, Juscelia, seu convite está aí. Você vai ser sempre muito bem-vinda. Você mora no meu coração. Você e também. A gente vai sempre... Cada vez que ela vier aqui, vocês podem ter certeza que vai ser uma conversa muito boa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero ter ajudado vocês, esclarecido algumas coisas, né? Trazendo um pouquinho mais de sabedoria, de conhecimento
né? Eu gostaria que fosse mais tempo mesmo, mas é limitado. E fica a dica, se você gostou do papo, gostou da conversa e tiver aí alguma quiser coisa... perguntas também, pode fazer, quiser, né? Pode mandar perguntas, pode mandar para o espaço, pode mandar Isso. via a internet, né? Pode mandar no Isso. WhatsApp. E a Juscelia depois vai voltar aqui, com certeza, para a gente responder. E, vai ser sempre um prazer enorme e isso aqui vai ser sempre uma conversa muito boa. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.